Se você tem por objetivo se transformar em um profissional das artes e ganhar dinheiro com o seu desenho, é bom começar a treinar desde já. Então acompanhe essa aula comigo que eu vou ajudar você nessa trajetória. Bora lá? E aí, bonitos e bonitas que adoram desenhar? Aqui quem fala é o professor César, esse bonitão que vocês estão vendo no canto, né? Aquele desenhista de cabeça brilhante que vocês tanto amam. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco de croquis. Croquis, na verdade, um croquis voltado mais para arquitetura. Croquis aí é uma palavra que vem do francês, que aqui no Brasil é traduzido como esboço ou retrato falado. Então eu vou ensinar algumas bases para vocês aí que estão interessados em futuramente prestar aí um vestibular ou entrar numa universidade aí de arquitetura ou design, tá? Nada muito profundo assim, né? Mais o desenho assim da prática mesmo, tá? Peguei esse desenho aqui aleatoriamente da internet. Desculpa aí quem fez o desenho aí, mas foi aquilo que eu achei na internet. O objetivo aqui, pessoal, tá? Dar uns passo a passo para você sobre perspectiva, na verdade é uma continuação de uma aula, vou até colocar no card aí para vocês, de uma aula que ensina a fazer uns prédios aí utilizando 2 pontos de fuga. Então, essa aula é como se fosse uma continuação daquela aula, porém, vamos fazer um desenho aí mais elaborado, mais profissional, mas não com muitos detalhes, né? Isso aqui é um nível assim, bem iniciante mesmo, tá? Então, peguei esse desenho aqui aleatório, não vou copiar ele, todo aqui, o desenho que eu vou fazer, eu vou pegar ele como referência, ele vai ficar parecido com esse desenho aqui, mas eu vou mudar uma coisinha. Então se você for ali no Google Imagens, você vai pesquisar ali, né, croquis, arquitetura, e você vai achar um monte de referências legais para você, digamos, copiar um pouquinho passo a passo e você pegar essa base legal aí de como que é um croquis de arquitetura. Então é um exercício bem bacana para você, digamos assim, né, criar uma identidade visual, treinar a tua criatividade, você pegar uma referência, modificar um pouquinho ali e um pouquinho ali, até você, digamos, criar a sua identidade visual, criar o seu estilo. Então, por exemplo aqui, né? E até eu aconselho você ir nessa aula aí que eu falei para vocês agora há pouco, dá uma olhadinha lá que eu explico passo a passo o que é a linha do horizonte, o ponto de fuga. E daí nesse desenho aqui o seguinte, como eu vou pegar de referência, né? Como é que eu vou saber aonde que é a linha do horizonte e onde que é o ponto de fuga? Tem uma partezinha aí bem legal, né? Eu imprimi aqui esse desenho. Digamos que achei a minha referência, daí como é que eu vou saber, né? Onde vai começar o ponto de fuga? Lembrando, vou trabalhar aqui com 2 pontos de fuga. Tem desenho com 1, com 2 e até com 3 pontos de fuga. Então, voltando para a referência que você pesquisou, como é que eu vou saber aonde está a linha do horizonte e onde que vai ter o ponto de fuga? Tem um esquema bem básico aqui, né? Eu geralmente imprimo minha referência, deixo ela pequenininha, no caso assim que eu for trabalhar com 2 pontos de fuga, vou pegar uma digníssima régua aqui, vou pegar alguma reta aqui, algum ponto da minha casa de referência, vou traçar aqui em vermelho, para vocês visualizarem melhor. Vou pegar aqui uma outra reta, mais aqui de baixo. Opa, automaticamente já achei aqui, ó, o meu ponto de fuga e através desse ponto de fuga aqui, ó, eu posso achar a minha linha do horizonte aqui, ó. Que geralmente na arquitetura é aquela linha do horizonte que tem a altura de uma pessoa adulta, 1,60 m, 1,70 m. E aqui automaticamente, opa, vou pegar mais uma reta aqui, ó. Aqui e aqui embaixo, olha só. Como eles se encontram certinho aqui, ó. Então é basicamente isso que eu vou fazer no meu desenho para começar aí a minha linda casa. Então, ó, vou traçar a linha do horizonte. Eu vou achar esse formato aqui inicial. O que eu vou fazer no meu desenho? Eu vou desenhar esse formato primeiro. Eu vou usar aí um pouquinho da imaginação. Eu vou dar uma modificada nesse muro aqui e vou colocar algumas plantas a mais, né? Então é aquela coisa. Vou ensinar para vocês aí um desenho arquitetônico usando a perspectiva, bem básico, bem para vocês assimilarem bem o que é um ponto de fuga e como que funciona a criação de um croquis. Na verdade tem vários tipos de croquis, né? Esse croquis que eu vou utilizar aqui é o croquis conceitual. O que seria um croquis conceitual, né? É aquela, digamos assim, um desenho assim sem compromisso com medidas, com cores, só simplesmente para jogar a tua ideia que está na tua cabeça
na folha. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Não é uma aprofundada, não é nada a ver que vocês vão, digamos assim, ver com mais profundidade se vocês cursarem uma faculdade de arquitetura. Vocês vão estudar sobre plantas, que tipo de plantas você usa na arquitetura, na urbanização ou escalas principalmente. Não, aqui basicamente eu vou ensinar para vocês como montar um croquis conceitual, ou seja, tirar uma ideia da tua cabeça ou de alguma referência que você pegou e passar ela para o papel, desde o papel em branco até a arte finalizada. Na verdade, o desenho que vocês estão vendo aí que eu vou desenhar junto com vocês. Então bora lá, pessoal. Temos a nossa digníssima folha A4, gramatura 240, que é uma folha mais grossa que eu gosto de usar. Eu aconselho vocês sempre a desenharem com folha A3, que é uma folha que tem o dobro desse tamanho, principalmente desenhos aí com 2 pontos de fuga. Já vou explicar para vocês por quê. Então, bora lá começar o nosso desenho. Eu sempre gosto aí de começar o desenho dessa maneira aqui, ó, fazendo uma janela aqui no nosso papel. Na verdade, essa janela aqui é o limite do meu desenho. Meu desenho não pode passar aqui, ou também não pode ficar muito longe para o desenho ficar muito pequeno em relação à folha. Então, seguindo aqui a nossa referência, onde está a nossa linha do horizonte, está um pouquinho abaixo aqui, ó, do meio da folha. Vamos colocá-la mais ou menos aqui. Eu vou colocar um ponto de fuga aqui, ó, quase caindo lá da folha, e o outro aqui. É muito importante, pessoal, quando vocês forem desenhar, fazer aí desenhos com 2 pontos de fuga. O ponto de fuga, quanto mais longe do desenho, melhor. Porque se o ponto de fuga estiver muito perto do desenho, o teu desenho vai ficar muito distorcido. Às vezes, por isso que eu sempre aconselho a desenhar com folha A3, que é uma folha bem maior, o ponto de fuga vai estar fora da folha. Mas como assim, professor? Você pode aqui, ó, emendar uma folha com a outra, continuar a linha do horizonte e colocar o ponto de fuga aqui fora. Porque daí o desenho não vai ficar muito deformado, vai sair numa perspectiva mais aceitável, digamos assim. Mas esse desenho que vamos fazer agora, como é um desenho bem simples, ele pode ser numa folha A4 aqui, ó, mas coloca sempre o ponto de fuga o mais longe possível. E agora vamos achar aí o meio do nosso desenho, o eixo principal, ó, que é essa linha aqui, ó, que está, digamos aqui, em relação ao meio do desenho, um pouquinho mais para lá, ó. Então vamos fazer mais ou menos aqui, ó. E lembrando, toda vez que for fazer o desenho de uma casa, de um prédio, né, você não vai desenhar direto ali, né, os detalhes, as janelas, as plantas. Não, não, não. Você vai desenhar um cubo. Um cubo que já esteja ali do formato, do tamanho da casa ou do prédio que você vai fazer. Por isso que eu aconselho vocês a irem naquele outro vídeo que eu já falei, que eu deixei no card, vou deixar aqui nos comentários também, fazerem um desenho de um prédio, que é bem mais fácil, para depois fazer um desenho dessa casa aqui que eu estou ensinando para vocês. Daí vocês entendem melhor aqui como funciona a questão aí do ponto de fuga. Achei o meio aqui do desenho, liguei esse ponto com esse ponto de fuga, e esse ponto aqui com esse ponto de fuga também, o mesmo. Mais uma vez com esse outro ponto de fuga aqui. Então achei meu primeiro aí, meu digníssimo cubo aqui do formato da casa que eu vou fazer. E na verdade, pessoal, é desse cubo aqui que eu vou desenvolver todo o resto aí do meu desenho. E detalhe, pessoal, reparem que fiquem livres, claro, para desenhar com régua, não tem problema nenhum. Porém, se você pensar aí futuramente fazer uma faculdade de design ou de arquitetura, é importante que você vai treinando a fazer linhas retas sem régua. Isso aí é uma exigência aí de toda a faculdade, de toda a universidade, tanto de arquitetura quanto de
design. Tem um vídeo bem legal que também vou deixar no card, vou deixar aí nos comentários, que eu ensino a galera a desenhar, fazer uma linha reta sem o auxílio de régua. Um exercício bem bacana aí, que vocês no decorrer aí das suas experiências, dos seus desenhos, vocês devem praticar, né? Para quando chegar numa universidade aí de arquitetura e design, já chegar fera aí no traço reto, sem régua. Então fiz meu digníssimo cubo aqui, agora eu vou desenhar esse detalhe aqui da casa, ó. Detalhe aqui em L. Lembrando que eu não vou copiar essa casa, eu estou usando ela como referência, vou pegar parte dessa casa aqui para criar uma outra casa que vai sair até mais simples. Então, ó, mais uma linha vertical aqui, ó, para fazer aquele detalhe. Parei aqui, pontinho de fuga. E agora eu vou desenhar um outro cubo que vai representar essa parte da frente aqui de casa. É como vocês brincassem de Lego, tá, pessoal? Você pega um cubo, uma peça maior, e encaixa um cubo, uma peça menor, para ir desenvolvendo aí o seu trabalho. Então, ó, nesse cantinho aqui, ó, bem nessas linhas aqui, ó, se encontraram, ó, nesse cantinho eu vou esticar uma outra reta, saindo desse ponto de fuga, ó, passando aqui nesse ponto, ó, indo embora. Parecer confuso no começo, mas é assim mesmo, ó. É como se eu desenhasse um outro cubo aqui, ó. Linha vertical. Ponto de fuga. Já fiz um lado do cubo, vou fazer o outro agora, olha só. E daí, na medida que vocês vão desenhando, tá? Aquilo que vocês não precisam ali, que não faz parte do teu desenho final, vocês podem ir apagando tranquilo. Para vocês verem o desenho, tá? Como vocês podem notar aí, é uma grande confusão de linhas, mas é assim mesmo, se vocês respeitarem aí todos os pontos de fuga, todas as linhas aí horizontais e verticais. Então é importante, quanto mais limpo o desenho, melhor. O que você não for usar, principalmente o que estiver dentro do teu desenho aqui, né? Fora ali você pode apagar depois. Mas o que estiver dentro aqui, para não se confundir muito, melhor ainda para visualizar o teu trabalho. Até aqui, ó, eu já posso aproveitar, podia ter feito no começo ali, ó, dar uma esticadinha aqui, ó, para fazer aqui o parapeito aqui, ó, da parte de cima da casa, olha só. Então não tem segredo, tá, pessoal? É linhas verticais, linhas horizontais, ponto de fuga. É uma brincadeirinha aí de ligar os pontos. Até um detalhe aqui, ó, bem na beirinha aqui, ó, do teto, da parte de cima da casa, ó, eu vou usar, ó, o ponto de fuga. Por mais pequena que ela seja, ó, mas ela tem que estar na perspectiva aqui, ó. E aqui já faço aqui os vitrais, ó, faço 3 vitrais aqui, ó, e atravessa aqui, ó, porque o parapeito aqui também é de vidro, seguindo a nossa referência. E já faço os desenhos aqui do parapeito, olha só. E agora eu vou para a porta aqui da frente, olha só. Detalhezinho de nada aqui, ó, mas uso o ponto de fuga, olha só. Um detalhezinho ali, ó, que dá, ó, profundidade
para essa parte aqui onde estão as portas de vidro, olha só. Até esse detalhezinho aqui, ó, você tem que respeitar o ponto de fuga. E como eu falei, quer fazer com régua? Não tem problema. Quer treinar sem régua? Melhor ainda, tá? Ó. E faço aqui, ó, as 3 portas aqui, ó. E veja como na simplicidade já está saindo, ó, já saiu todo o formato da casa aqui, olha só. Bora fazer uma janela aqui desse lado? Opa! Se essa janela aqui por acaso estiver, ó, ela tem que estar da mesma altura, isso claro, dependendo da referência da casa. Se você quiser colocar ela na mesma reta aqui, ó, que tá essas janelas aqui da frente, ó, você faz isso aqui, ó, você continua essa linha, ó, vai parar no nosso eixo principal e daí esse pontinho aqui, ó, se junta com esse ponto de fuga aqui, ó. Mas para que isso? Para essa janela aqui, ó, digamos, está na mesma altura das portas aqui, ou da janela, dos vitrais, ou que sei lá que seja esse nome, aqui da frente, olha só. Como se fosse a janela do banheiro ali do quarto lá de cima, né? Por exemplo. Então ela vai estar um pouquinho abaixo ou na mesma reta, né? Vai ser estranho assim, digamos assim, uma janela de um lado tá mais alta do que uma janela do outro lado. Aqui não, com esse esquema que eu fiz aqui, ó, vou ter certeza que eles estão aqui, ó, na mesma reta. E sempre, pessoal, desenho aí, ó, bem claro. Estou usando uma lapiseira aqui, ó, né? Claro que eu estou traçando um pouquinho mais forte para vocês visualizarem melhor. Mas quando vocês fizerem o desenho, ó, o mais claro possível. Detalhezinho aqui que vai dar uma profundidade para essa janela, ó. Coisinha de nada. E já cria uma profundidade aqui na janela. Olha só, já está saindo a nossa casa aqui, ó. E agora eu vou fazer um muro aqui do lado. Só que esse muro aqui eu vou dar em relação à nossa referência aqui, ó, né? Vou fazendo um pouquinho mais baixo, mas um pouquinho mais largo aqui. Independente do muro que vocês vão fazer, ou seja, ou pode ser até uma cerca, seja de pedra, de madeira, ó, primeiro faz o formato geral dele. Cuida para não chegar muito perto do ponto de fuga, ó. Fazer um muro de pedras, um muro de pedras rústicas. Faço o formato dele. Ó, uma parte da casa ficou lá atrás, ó. Imagine como se fosse um muro de vidro, eu consigo ver, mas é claro, né? Que eu não posso ver porque é um muro, vai ser um muro de pedra, então vou apagando aqui, ó, aquilo que eu não vou precisar. Agora à frente aqui na nossa casa, vamos fazer tipo um deck assim, digamos assim, uma calçada, uma área aqui feita com madeira. Bem aqui, claro que cada madeirinha você vai utilizar o que aqui? Vai utilizar o ponto de fuga, né? Então vamos imaginar o seguinte, aqui eu vou até inventar, na verdade, aqui um deck com as madeirinhas aqui aparecendo, olha só. Aqui vai ser um pouco de grama e a calçada, deck, sei lá o que, né? Que vocês podem chamar aí. Vai começar nessa reta aqui, ó. Bora lá então, sempre nesse caso aqui eu vou utilizar só esse ponto de fuga aqui, ó. E reparem que, né, para dar, digamos assim, um aspecto de profundidade, as tábuas aqui, ó, no final, ó, são um pouquinho mais juntas. Na medida que você vai avançando aqui, ó,
Elas vão ficando mais afastadas. Você pode até, ó, pegar essa linha aqui, ó, que eu utilizei aqui, aqui onde vai começar o deck, ó. Eu posso fazer as medidas aqui, ó. E elas vão afastando aos poucos, olha só, fica até mais fácil aqui. Então cada pontinho desse aqui, ó, pode utilizar até régua, porém, cuidado, tá? A distância aqui, ó, desses não é a mesma, eles têm que ir ficando maiores à medida que eu vou desenhando até aqui para dar aqui, ó, um visual de profundidade, olha só. Beleza, tá ficando legal nossa casinha, porém, né, como eu falei aqui no croquis, o importante é a criatividade, né? O croquis tem essa função de pegar aquela ideia que está na tua cabeça e jogar para o papel de uma forma rápida. Claro que eu estou mostrando aqui passo a passo que o objetivo aqui é ensinar vocês. E porém, eu vejo esse deck aqui, ó, o chão aqui na frente, né? Eu tive uma ideia de fazer uma piscina aqui da frente. E daí como é que eu faço? Vou fazer o seguinte, bem aqui, ó, mais ou menos, traçar uma linha mais ou menos aonde eu quero aqui, né? A minha piscina. Já aproveitando as linhas que eu usei aqui para achar o deck. Desse pontinho aqui, ó, vai sair uma linha do ponto de fuga, vai passar por esse ponto e vai embora. Mais ou menos até aqui, ó. Então vou usar esse formato aqui, ó, com esse formato. Já aproveitando, e para não me confundir muito, ó, eu apago essas linhas aqui, ó. Vocês já vão visualizar aqui a minha ideia, olha só. É como se eu fizesse um buraco aqui no deck, olha só. E essa linha aqui, ó, não tem nada a ver com um ponto de fuga não, né? Uma linha vertical normal, que demonstra aqui, ó, a profundidade da piscina, ó. Esse pontinho aqui, ó, também eu estico uma linha saindo desse ponto de fuga para achar a profundidade aqui, ó, da minha piscina. Dentro desse pontinho aqui, ó, mais uma linha saindo desse ponto de fuga, ó. E na piscina eu vou colocar uma bordinha nela aqui, né, para definir melhor, para separar melhor a piscina aqui, a ideia da piscina do deck. Olha só que bacana.
É isso aí, pessoal. Está ficando bonito aí o nosso barraco, né? Agora vamos pro muro rústico aí, né? Muro de pedras rústicas, como eu falo, né? Qualquer coisa sempre, tá, pessoal? Referência é tudo. Peguei a referência da casa, vou fazer um muro. Nossa, mas o muro é um negocinho simples. Opa, pera aí. Nada com uma boa pesquisa lá no Google Imagens ou no Pinterest, pesquisa lá, né? Mas eu uso mais o Google Imagens, coloca ali muro rústico de pedras e vocês vão ter umas referências aí bem bacanas que eu utilizei aqui, que eu vou utilizar, que eu estou utilizando, lógico aí, para fazer esse simples pedaço aqui no nosso trabalho, tá? Faz pedrinha por pedrinha aqui, ó, que nem na referência, vocês podem fazer um pouquinho maior se quiserem. Então, pessoal, bora desenhar algumas plantas aí, vegetação, árvores, e principalmente árvores aí. Se por acaso você for estudar aí arquitetura, você vai ter também uma aula, né, de vários tipos aí de árvores e de plantas, dependendo aí do projeto, do local onde você vai desenhar, onde você vai desenvolver um projeto. E não é simplesmente pegar qualquer árvore e plantar ali numa praça ou perto de uma casa. Você não vai plantar um jequitibá do lado de uma casa, que é uma árvore grande pra caramba, tá, pessoal? Tem alguns tipos de plantas aí ou de árvores que servem para um determinado tipo de espaço, ou um parque, ou na frente de um prédio, ou numa casa, né? Temos aí a sibipiruna, não sei se se fala assim, tá? Que é uma árvore um pouquinho grande aí, dependendo aí, se for fazer um projeto de um parque, você vai utilizar esse tipo de árvore. E daí tem o cambuci, que é uma árvore até parecida aí com a sibipiruna, mas um pouquinho menor, ele é ideal aí para desenhar ao lado aí de casas onde não tem um espaço muito grande aí, né? Porque dependendo da árvore que você vai utilizar, né? A árvore vai crescendo, a raiz aí lá embaixo ela pode quebrar a parede da casa ou o muro. Então, bora lá usar um cambuci aí para ornamentar a nossa casinha, tá? E daí como você vai fazer a árvore, né? Vai desenhar folhinha por folhinha? Nada disso, pessoal. Você vai pegar o formato simples dela. Você vai desenhar o tronco dela. Vamos fazer só uma aqui. E a copa dela, tá? Não precisa fazer o formato direto, folhinha por folhinha, não, né? Você vai fazer ela meio arredondada aqui, ó. Lembra-se, todo desenho é assim, tá? Ó. Formato dela aqui, ó. Na base e um pouquinho aqui na parte de cima, ó. Já é o suficiente, bem claro, para você visualizar a sua árvore. Você pode até jogar, né, para dar uma ideia de profundidade, mais umas plantas lá atrás, ó, tipo um arbusto. E eu vou improvisar uma plantinha aqui no canto também do nosso muro. Aí sim, ó, você achou aí, ó, com formas circulares a sua árvore. Aí sim, você vai dessa maneira aqui, ó. Subentendendo que tem umas folhas aqui, olha só. Usando os formatos ali, ó, arredondados que você já colocou ali, ó. E aqui alguns pontos aqui, ó, você pode fazer meio que como se fosse aqui uns buracos aqui, umas fendas na árvore. E joga uns galhos ali, ó, lá dentro, olha só. E mais uma linha aqui, ó, que subentende depois aí, que vamos ilustrar o desenho, né? Vai ser a sombra aqui, ó, embaixo da copa da árvore, olha só. E no outro canto aqui da nossa casa, tá? Vou colocar também aqui uma vegetação, tipo uma moita aqui, ó. E vou colocar umas palmeiras aqui, ó, atrás, ó, pequenas aqui, né, subentendendo que elas estão lá longe, né, para dar uma ideia de profundidade. E aquela coisa, tem dúvida aí de como desenhar a árvore? Nada mais correto que ir lá no Google Imagens e pesquisar aquilo que você quiser. Ah, quero pesquisar aí uma planta, coloca lá, né,
árvores, arquitetura, tipos de árvores, arquitetura, que já aparece um monte de referência lá. Palmeira, que mais tem, é só clicar palmeira aí no Google Imagens e aparece tudo quanto é tipo de palmeira e você usa ela como referência aí, ó, para o seu desenho. Até aqui, ó, no cantinho da casa, até no muro, ó, você vai fazer, digamos assim, meio que um zigue-zague aqui, subentendendo que no caso aqui, ó, vai ser um gramado. Então é como se a grama aqui estivesse invadindo a frente aqui, ó, do muro, olha só. Outra coisa, pessoal, quando formos ilustrar aqui a nossa digníssima piscina, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a água aqui, ela tem um reflexo aqui do nosso prédio. Então vamos tentar passar um pedacinho aqui, ó, do nosso prédio para subentender que lá, quando nós formos colorir o desenho aqui, vocês vão entender melhor. Mas é legal você já fazer uma marcação aqui, né? Usando sempre, é claro, o ponto de fuga. Então vamos imaginar o seguinte, mais ou menos esse formato aqui, ó, projetado aqui, ó, o formato mais da parte de cima aqui, ó, da nossa casa, projetado dentro aqui da piscina, sempre, claro, utilizando o ponto de fuga. Vamos lá, ó. Como se fosse essa parte aqui, ó. Faz tudo bem claro, tá? Para não se confundir, deixa o desenho da profundidade da piscina aqui um pouquinho mais forte e o desenho aqui do reflexo um pouquinho mais claro. Reflexo dos vitrais lá da parte de cima aqui, ó. Bem clarinho mesmo, não é para definir toda essa parte aqui dentro da piscina não, é uma linha ou outra que subentende que vai ser o reflexo aqui, ó, da parte de cima da casa. Então, pessoal, bora lá para uma das melhores partes aí do nosso trabalho, que é o contorno. O que eu vou usar para esse contorno? Canetas nanquins. No caso aqui, no nosso desenho, eu vou utilizar uma 08, que é uma caneta bem grossa. Alguns detalhes eu vou usar uma caneta mais fina aqui, que é a 05. Dependendo do teu desenho aí, se você fizer numa folha A3, você pode usar o brush. O brush tem essa pontinha de pincel aqui, né? Dá um traçado bem bacana, mas acho que para o nosso trabalho aí, como é um trabalho pequeno, né? A 08 já compensa legal aí, né? Então, pessoal, treinem bastante aí, sem régua, tá? Para quem se interessa em futuramente cursar arquitetura ou design, fazer ele bem claro, tá mais claro do que eu desenhei aqui, né? Lembrando que eu desenho um pouquinho mais forte para vocês visualizarem o desenho melhor. E caneta nanquim, mesma coisa, tá, pessoal? Tentem contornar sem a ajuda de régua. Para você pegar o costume aí, né? Tenta achar uma parte aqui do desenho que você, digamos aqui, não vai utilizar uma reta aí, ó, 100% reta, digamos assim, ou pega uma coisa assim um pouquinho mais fácil para começar, né? Umas linhas menores aqui, ó, como por exemplo as linhas da janela. Bora lá ilustrar então, ó. E lembrando, tá, pessoal, posição aí para você contornar com caneta nanquim, ó. Fixou a mão aqui, ó. Se quiser usar uma folha aqui para não sujar o desenho ou a tua mão, pode ser também, ó. Fixou aqui, você só faz esse movimento aqui, ó. Então reparem que eu não estou mexendo a minha mão aqui não, a minha mão está fixa aqui, em cima do desenho, eu só mexo os dedos e foco aqui na linha que eu vou fazer. Quando eu for fazer a linha, é desse ponto até esse ponto aqui, ó. Você faz um movimento só, um ou dois movimentos no máximo, tá, pessoal? Porque a caneta nanquim ela já solta bastante tinta e você não precisa apertar muito ela. Então não é um traço muito forte, não é um traço muito fraco, é um traço preciso. E essa questão aí do peso da mão é muito importante aí na hora de você finalizar aí ou definir o teu desenho. Como no caso é um croquis, não precisa ser aquela definição toda certinha, tipo história em quadrinho, nada disso, tá, pessoal? Vai ter uma partezinha ou outra ali, ó, que vai falhar e que vai dar até um charme para o desenho e para o seu croquis. Então bora lá, fixou a mão aqui, ó.
E pode virar o desenho à vontade, pessoal. Essa história que você não pode mexer o desenho, pra mim, pelo menos, não tem nada a ver, tá? Ó, procure sempre a posição mais fácil que tua mão vai se adaptar para fazer a melhor reta possível, olha só. E lembrando, tá? Fixou a mão aqui, ó, esse movimento. Só mexe os dedos e também pega mais na ponta, né? Nunca vai pegar aqui, ó. Isso aqui é mais para você colorir um desenho, para desenhar, para definir, ó. Você pega na frente aí, ó, do lápis ou da caneta. Agora, pessoal, vamos para essas linhas aqui mais desafiadoras, essas linhas mais longas aqui. Então, o esquema é o mesmo, tá, pessoal? A linha já tá aqui, né? Não fique com medinho aí de você, digamos, fazer um tortinho ou outro. Isso aí é normal, tá, pessoal? Então, mas aqui o esquema é o mesmo, ó. Fixou a mão aqui, ó, é esse movimento. Porém, com essa linha aqui, ó, no caso, em outras linhas também, né? É uma linha muito longa aqui, né? Você não vai continuar ela para sempre aqui, ó, porque a tendência da tua mão é ela curvar. Então, você vai ter um certo ponto, parou, só mexe a mão e continua com o mesmo movimento. Vamos ver isso na prática, olha só. Parou aqui, ó, o máximo que a tua mão foi, mas tem mais reta aqui, ó. Então, ó, só descer um pouco, ó, e é o mesmo movimento. Qualquer coisa, você vai naquela aulinha lá que eu ensino a fazer traços sem reta, tá? E tem aquele esquema do movimento do braço, né? Que na verdade quando você for fazer uma linha, né? Você não mexe a mão, você mexe o braço e não mexe o pulso. Você pode aplicar isso aqui no teu desenho também, né? Por exemplo, nessa reta aqui, ó. Você vai chegar aqui, ó. E com um movimento só você vai fazer a tua reta. Ah, ficou um pouquinho torto aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Ó, você pode até, ó, porque a casa também não vai ser 100% reta, tá? Então o croquis tem essa característica aí, né? E é importante você fazer esse treino, principalmente com caneta, para você perder esse medo aí de fazer uma linha torta, para perder esse medo, para você pegar mais confiança, porque o croquis é isso aí, né? Quem faz arquitetura sabe, né? Vai vir um cliente aí na tua frente, ó, quer um desenho tal, e você vai ter que fazer esse desenho sem régua, rapidinho, na frente do teu cliente, para você jogar a ideia do teu cliente e a tua ideia no papel. Então é importante que você vai treinando com lápis, com caneta, cada vez mais essa questão aí de fazer linhas sem o auxílio de régua. Aqui no caso que é o muro, tá? Ah, o muro não precisa ser 100% reto aqui em cima, então como ele é um muro rústico, ó, você já faz mais ou menos ali, ó, o formato das pedras que está ali em cima, olha só.
De boa aí, pessoal, fiz os detalhes aqui no muro, porém, eu estou contornando com uma 0,8. Os detalhes mais finos aí, ó, eu posso usar uma 0,5. Então eu vou voltar aqui, ó, pro meu muro rústico, uma partezinha ou outra aqui, ó, eu vou preencher mais. Para subentender aqui que as pedras aqui que juntam para fazer um muro, né, elas têm, digamos assim, uma fenda ou outra aqui, ó, né, que deixa um muro aí até com um aspecto mais realista aqui, ó, olha só. Uma partezinha ou outra aqui, ó, bem no meio, bem onde as pedras aí, várias pedras se encontram, olha só. Já dá um upzinho aí, ó, no desenho. Muito bem. Lembrando, pessoal, dei uma apagadinha geral, mas lembra daquele reflexo da casa aqui, ó, batendo na nossa piscina? Isso você deixa ali por enquanto a lápis mesmo, que na hora que formos aí colorir, aí que nós vamos definir esse reflexo. Agora uma coisinha para vocês legal, uma coisinha bem legal aí para vocês incrementarem o trabalho de vocês, é o famoso traço rachurado. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aí no card, vou deixar aí nos comentários para vocês acompanharem o que é um traço rachurado. Na verdade são os risquinhos, popularmente conhecido como risquinhos, que você usa aí para fazer um sombreado ou outro, principalmente em mangá ou história em quadrinho, tá? É legal você usar num ponto ou outro aqui do seu croquis de arquitetura, por exemplo, locais onde vai ter sombra, que vai ser aqui embaixo da copa da árvore. Então você vai chegar aqui, né? E vamos encher de traços rachurados, ou famosos risquinhos. Não sabe o que é o traço rachurado? Como eu falei, tem um vídeo aí explicando uma aula só sobre isso. Bora lá então. E eu estou usando uma caneta mais fina aqui, eu estou usando a 05. Cantinho aqui do muro você pode usar um traço. Esse traço rachurado aqui, no caso no canto do muro, tá? Porque existem dois traços, né? Você tem o traço, só para vocês entenderem melhor aqui, né? Tem aquele traço que vai sumindo, que ele começa numa espessura e termina um pouquinho mais fino, como se fosse aí um fio de cabelo. E tem um traço contínuo, que vocês podem usar também no teu croquis, ó. Ele começa numa espessura e termina na mesma espessura, ó. Vocês podem usar esse tipo de traço aqui, ó, sem problema nenhum, que até fica legal no croquis. Então tem esse tipo de traço e tem o traço rachurado, que é aquele que acaba quase como se estivesse apagando aqui, né, que começa numa espessura e termina bem mais fino. Então esse tipo de traço aí, um traço mais contínuo, eu vou usar aqui no cantinho. Vocês podem variar no teu desenho, tá? Usa um traço rachurado, usa um traço contínuo, que fica bem bacana. Naquele arbusto lá atrás, olha só, joga uns tracinhos lá, né? Subentendendo, dando aquela ilusão ali de perspectiva, né? Tudo que está lá atrás, na verdade, tanto na hora de colorir quanto de sombrear, o que está lá atrás, a tendência é ficar mais escuro mesmo. Então essas plantinhas aqui, para dar ele a entender que elas estão lá na parte de trás, eu sempre deixo elas mais escuras, olha só.
dentro da janela aqui, ó, rachurado agora, olha só. Dá uma ideia de profundidade. Lembrando, tá, que é uns pontos ou outros, não vai encher aí de traço rachurado, tratando de croquis de arquitetura, tá? Se você fizer um desenho aí, um retrato, uma história em quadrinho, aí sim, você pode trabalhar mais. Mas aqui, ó, é uma parte ou outra aí que você sabe que ela é mais escura. Por exemplo, aqui, ó, cantinho aqui, ó. Cantinho desse detalhe aqui, ó, da casa, olha só. Pronto, só isso. Mais um cantinho aqui, ó. Beleza, desenho feito, bem contornado, pronto para pintar. E como é que eu vou pintar esse desenho? Negócio mais simples do mundo. Usando efeitos especiais totalmente toscos do meu editor de vídeo. E é isso aí, pessoal. Tá aqui o nosso desenho coloridinho, bonitinho e pronto. Quer saber como eu colori ele? Isso fica para uma próxima aula, pessoal. E para você não perder essa próxima aula, tem aquele protocolo básico do YouTube, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele likezinho suculento que só você sabe dar e também na descrição aqui do vídeo, né? Tem o nosso site, o site do curso Sketch, que tem uns cursos 100% online. Dá uma olhadinha lá que talvez tenha alguma coisa que você goste. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer ideia, qualquer dúvida, escreve aí nos comentários ou alguma sugestão de uma próxima aula que você quer que eu dê aqui, beleza? Até a próxima! Tchau!